continuidade, tá? Continuidade ao que nós estávamos trabalhando na última aula. Estávamos falando de matriz energética, né? Então, retomando, basicamente a nossa disciplina fala de fontes de energia renovável, não renovável, de matriz energética, de como se obter essa energia, quais são as vantajosas, quais que não são, ok? Então, eu fui incrementando esse material, tá bom? Ele vai ficar gravado, né, na aula, vocês vão poder assistir depois para tirar qualquer dúvida, tá? Bom, então a gente diz, né, que fonte renovável são aquelas, como o próprio nome diz, que se renovam, né, num curto intervalo de tempo, né? Então nós temos a biomassa, né, que é a energia que nós podemos obter das plantas, dos bagaços, da lenha, por exemplo. Energia eólica, hidráulica, né, lenha e carvão vegetal, energia solar, geotérmica, derivados da cana-de-açúcar, tá? E as energias não renováveis, basicamente, são os combustíveis fósseis e, né, o combustível nuclear, tá? Nós falamos da matriz energética mundial na última aula. A gente percebe que as fontes não renováveis são a maioria das fontes utilizadas, né? Temos ali o petróleo em primeiro lugar, carvão mineral, gás natural, todas fontes não renováveis. A matriz energética utiliza, na sua maioria, fonte não renovável, porém o percentual de fonte renovável é maior quando comparado à matriz energética mundial, né? Então, temos em primeiro lugar o petróleo e derivados, mas em segundo lugar, nós já temos ali os derivados de cana-de-açúcar e as fontes hidráulicas, tá? Na última aula, então, a gente fez essa comparação do Brasil com o mundo, em se tratando de matriz energética brasileira e mundial, fazendo essa comparação. Também fizemos essa comparação com os países da Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OCDE, tá? E paramos nesse gráfico, tá bom? Dando sequência, então, fazendo a comparação que eu pedi para que vocês fizessem, o que é matriz energética e matriz elétrica? Qual é a diferença? Bom, a matriz energética de um país ou de uma região, né, ou do mundo inteiro, é todas as fontes de energia reunidas para todas as tarefas e todas as atividades, vamos dizer assim, da sociedade como um todo. Então, quando a gente fala de transporte público, de indústria, residências, e etc., formas de se obter novas energias também, porque muitas vezes a gente precisa de uma energia e a gente gasta energia para obter aquela energia. Por exemplo, nós temos como obter energia elétrica através de recursos hídricos, mas alguns lugares não possuem essa condição. Então, eu tenho que gastar alguma energia para obter energia elétrica. É o que acontece nas usinas termonucleares ou termoelétricas, né? Então, a matriz energética engloba o total e a matriz elétrica somente aquilo que realmente produz eletricidade, tá? Então, são matrizes diferentes. Essa era a comparação que eu tinha pedido para que vocês fizessem no trabalho, tá? Diferenciar o que é uma matriz energética de um país ou matriz energética mundial de uma matriz elétrica, tá? Muito bem. Então, a matriz elétrica mundial tem essa fotografia atualmente, tá? Na sua maioria, utiliza fontes de recursos não renováveis, tá? Como carvão mineral, ali, ó, 38%, gás natural, 23%, combustível nuclear, 10,2%, petróleo e derivados é uma quantidade pequena, né? 2,9%. Mas, na sua grande maioria, ainda utiliza fontes não renováveis,
tá? Em primeiro lugar, o carvão, em segundo, o gás natural. Os recursos renováveis, né, que estão aqui em minoria, têm maior representatividade nas fontes hidráulicas, tá? E pode ter certeza que o Brasil contribui muito para esse percentual mundial. Tá? Então, entre as fontes renováveis, a fonte mais utilizada, então, são os recursos hídricos. Tá? Agora, fazendo a comparação da fotografia com a matriz elétrica brasileira atual, aí nós percebemos uma grande vantagem em relação à matriz elétrica mundial. Porque a matriz elétrica brasileira é essencialmente renovável. Tá? Então, temos uma grande quantidade de recursos hídricos e, em função disso, obtemos a nossa energia através das hidrelétricas, na sua grande maioria, né? Percebemos aqui que 65%, arredondando, da energia elétrica brasileira é proveniente de hidrelétricas, tá? Em segundo lugar, nós temos o gás natural, com 9,3%, mas que é muito próximo, por exemplo, da energia eólica, dos parques eólicos. Lembrando que temos aqui em Santa Vitória, temos lá em Osório, né? Nordeste tem bastante também. Nós aproveitamos bastante a energia dos ventos, tá? E a energia de biomassa, né? Cana-de-açúcar, lenha e etc. Tá? Então, nós temos aqui, somando, né, uma grande quantidade de fontes renováveis, comparado, então, à matriz elétrica mundial. Tá? Lembrando, o consumo de eletricidade se dá basicamente pelas indústrias, né, pelas residências, mas existem diversos outros setores que utilizam também bastante energia, por isso que a gente não pode confundir a matriz elétrica com a matriz energética, né? Aqui a gente fala apenas da matriz elétrica, neste gráfico. Tá? Comparando o Brasil com o mundo em se tratando de fontes de matriz elétrica, nós temos, então, 83% da energia elétrica produzida pelo Brasil de fontes renováveis, em comparação com o mundo, apenas 25%, né? O mundo, apenas 25% da sua energia é de fonte renovável. Lembrando que esse percentual brasileiro aqui, essa quantidade, também está inserida aqui dentro. Então, o Brasil também contribui para que esse 25% alcance esse valor. Provavelmente, sem o Brasil, seria menor. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Seguindo, para eu entrar em outro material agora, eu coloquei aqui para vocês um gráfico do consumo mundial de energia ao longo dos anos, tá? Então, assim, aqui só a fonte está errada, tá? Eu tenho que tirar essa fonte aqui porque não é a correta, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, mais de um século, tá? Um século e meio de observação do consumo mundial de energia ao longo do tempo, tá? De 1850 a 2000. Então, vamos pensar aqui, ó. Logo aqui em 1850, né, eu percebo que eu não tenho todas essas quantidades demonstradas aqui. Eu tenho apenas a biomassa. Então, vamos pensar assim. Se a gente pensar, né, lá no século XIX, por exemplo, que aqui 1850 é século XIX, a principal fonte de energia era o carvão. Concorda comigo? Carvão vegetal. Então, se queimava muito carvão vegetal para produzir, então, a energia necessária. Tanto é que aqui nós temos a representação de um motor a vapor, certo? Ao longo do tempo, outras fontes de energia começaram a ser utilizadas.
Perceba, então, que houve um acréscimo aqui da utilização do carvão, e esse carvão aqui seria o carvão mineral, tá? Carvão mineral, certo? E depois, ao longo do tempo, ó, 1950, 100 anos depois, a gente já tem um uso expressivo de carvão, de petróleo e de gás, que só aumenta ao longo do tempo. Vejam aqui que o percentual de petróleo, né, é gigantesco comparado às outras quantidades. Então, nós temos hoje, assim, no século XX, né, um percentual de biomassa, mas que não houve, assim, vamos dizer, uma expressão tão grande na sua utilização. É claro que aumentou, mas comparado com as outras quantidades aumentaram extraordinariamente, né? Dos derivados de petróleo, dos combustíveis fósseis. Então, carvão, petróleo, gás, né? Nós temos aqui em laranja, né, bem fininha essa linha, os combustíveis renováveis. Então, percebam que o mundo ainda, né, se alimenta muito dos combustíveis fósseis, que as fontes renováveis ainda são a menor parte da energia consumida. Vamos imaginar que o Sol é uma fonte renovável durante a nossa existência inesgotável. Vamos pensar assim. O Sol, assim como qualquer outra estrela, nasce, né, vive um certo período e morre. Só que no processo de morte do Sol, que é daqui bilhões de anos, né, a Terra também vai deixar de existir. Então a gente pode dizer que o Sol é uma fonte inesgotável de recursos para o nosso planeta. O Sol estaria aqui, né, nas fontes renováveis. Todo dia nós temos ele à nossa disposição. Porém, percebam que a gente não consegue fazer uso direto dessa energia solar. Nós utilizamos ela de forma secundária, terciária. Como assim? Bom, toda a energia que vem que tem no planeta, nós podemos dizer que ela veio do Sol, né? Então, todos os derivados de petróleo, todo o carvão, gás, tudo aquilo que é extraído do nosso planeta tem origem primária, né? A gente pode dizer no Sol. Porém, o Sol em si, todo dia, é difícil de a gente ter uma condição de aproveitar significativamente essa energia. A gente sabe que existem painéis solares que convertem energia solar em energia elétrica ou convertem em calor, mas ainda são tecnologias que precisam de uma aplicação maior e de um desenvolvimento maior, certo? E, claro, existem recursos que são renováveis, mas existe um certo limite. Por exemplo, será que a gente pode dobrar a quantidade de hidrelétricas que existe no nosso país? Provavelmente não. Assim como no mundo todo. Provavelmente, aonde há espaço para ser construída uma hidrelétrica, sem causar danos ambientais gigantescos, né, porque sempre há dano ambiental, provavelmente elas já foram estudadas e já foram construídas, né? Existem algumas que ainda estão sendo construídas pelo mundo, mas esse estudo já existe. Então, nós não podemos imaginar que toda a energia elétrica do mundo será de uma forma apenas, né? A gente tem que estudar quais são as formas possíveis para cada região, para cada país. Temos sorte no Brasil de ter condições de ter muitas fontes renováveis. Não quer dizer que vamos conseguir com que todas sejam renováveis, né? Todo o nosso consumo seja proveniente de fontes renováveis. Mas podemos ter soluções mais eficientes, podemos ter equipamentos mais eficientes, podemos desenvolver tecnologia para isso. Isso se dá, né, ao longo de como a ciência vai evoluindo, como os governos vão
buscando essas alternativas, correto? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não? Perfeito. Então, eu vou apresentar um outro arquivo, tá? Que eu disponibilizei para vocês lá na nossa sala de aula, né? No Moodle, tá bom? Esse arquivo é o BEM, Balanço Energético Nacional, tá? É da empresa de pesquisa energética, tá? Então, é um documento oficial, certo? Bom, o que eu quero mostrar para vocês nesse documento, tá? Que ele está disponível, certo? Olha só no sumário o que nós temos aqui, ó. Quanto se usa de energia no Brasil, qual energia se usa no Brasil, quem usa energia do Brasil. Ou seja, nós temos aqui um relatório de que tipo de energia está sendo consumida e quem está consumindo essa energia, tá? Então, passando aqui pela introdução, ó, quanto se usa de energia no Brasil, tá? Então, nós temos aqui gráficos de 2018, 2019, para fazer a comparação entre os anos. Temos aqui, inclusive, ó, gráfico que compara com o PIB, que é o nosso Produto Interno Bruto. Lembrem que países que tem, quanto maior é o PIB de um país, mais rico ele é, né? Então, nós temos aqui gráficos indicando as variações do PIB, do consumo e da oferta. Ou seja, aumentou o PIB um pouquinho, 1,1%, né? O consumo diminuiu de 18 para 19 e a oferta aumentou, tá? Ou seja, isso aí pode se dar por diversos motivos, inclusive crises econômicas, que nós estamos vivenciando uma, né, já faz um tempo considerável, tá? Claro que aqui ainda não está representando os números da pandemia, né, porque é até 2019, mas nós vínhamos, assim, de uma crise grande desde 2016, né? Então, o consumo de energia depende da indústria, depende dos veículos se movimentando, de uma série de fatores. Então, esses dados, eles oscilam bastante. Tá? Vamos lá. Estou voltando. Alguns gráficos vocês já viram na apresentação. Aqui, Brasil 2019, 2018, Mundo, OCDE, os recursos renováveis e os não renováveis. Vejam que o Brasil, né, tem uma participação muito grande de fontes renováveis na sua matriz energética. Tá? E aqui nós temos evoluções, vamos dizer assim, da matriz, das fontes e do consumo. Tá? Vou passar aqui para essa parte. Aqui nós temos, né, as fontes renováveis e as não renováveis. Tá? Temos aqui também as outras fontes renováveis, que estão incluídas nesse 7%. Tá? Indicando aqui se aumentou, se diminuiu. Tá? Esse termo aqui é bem interessante, ó, MTEP. O que ele significa? Ó? Por exemplo, aqui eu tenho, ó, biomassa de cana. Biomassa de cana aumentou 2,75. 2,75 o quê? Milhões de toneladas equivalentes a petróleo. Ou seja, o petróleo ainda é a fonte de energia de parâmetro para as outras, porque é a fonte mais consumida. Então,
o quanto aumentou a biomassa de cana de 2018 para 2019? Né? O quanto aumentou em termos de variação energética? 2,75 milhões de toneladas equivalente petróleo. Tá? Então, seriam 2,75 milhões de toneladas de petróleo, né? O valor energético. E assim eu tenho para todas as outras, né? Algumas diminuíram, como aqui a energia hidráulica, como carvão mineral, outras aqui aumentaram. Tá? Aqui eu tenho o gráfico ao longo do tempo, ó, de 100% da energia, da oferta de energia interna, de 100% dessa oferta. Tá? Então, nós temos a oscilação do petróleo e derivados de 2010 para 2019, a oscilação do gás natural, a oscilação do carvão mineral, a oscilação da fonte hidráulica, né, da linha do carvão vegetal, da cana, tá? Então, fica esse gráfico aqui. Na verdade, eu tenho, né, 100% de toda a energia desenhada aqui dentro desse gráfico, e aí, é claro, eu tenho as maiores parcelas. Percebam, né, como eu já havia dito, que o petróleo e derivados continua sendo a maior parcela dessa oferta de energia. Brasil 2010, Brasil 2019, aqui temos 9 anos de variação, e temos o gráfico indicando o consumo final de energia por fonte. Tá? Aqui a gente percebe que não há muitas mudanças. O nosso país não teve uma mudança significativa em 9 anos. Né? Para mudar significativamente, leva mais tempo do que isso. Vou chegar nesse gráfico aqui, ó. Quem usou a energia no Brasil? Tá? Então, veja bem, de toda essa matriz energética brasileira, o maior consumo de energia se dá pelo transporte. E aí vocês podem imaginar qualquer forma de transporte. Né? Veículos pessoais, veículos automotores, de forma geral. Vamos pensar, por exemplo, né, nos caminhões que transportam as cargas, né, pelas rodovias. E também a gente pode citar as embarcações, né, porque os navios, eles também são veículos de transporte, a gente pode considerar veículos de transporte, assim como os trens, etc. Então, 32% do consumo de energia no nosso país é transporte. Né? Parece estranho falar isso, né? Mas para vocês verem como é significativo. 30% aqui as indústrias, ou seja, toda a nossa como é que é, matriz industrial, ela consome menos energia do que os transportes. Setor elétrico, 11,2%. Agropecuária, apenas 5%. Serviços também, 5%. E residências, 10,3%. Bom, a gente pode pensar como tornar a nossa matriz mais renovável, tornar o consumo de recursos energéticos mais eficientes. Provavelmente a gente tem que mexer aqui nesse setor de transportes. Tá? Os veículos precisam ser movidos por algo, certo? Principalmente, qual é o principal combustível ou a principal fonte de energia que move os veículos de transporte? São os combustíveis fósseis, concordam comigo? Tá? Então, se nós pudéssemos tornar os veículos mais eficientes, se nós pudéssemos trocar 50 caminhões por um trem, por exemplo, será que nós não conseguiríamos reduzir esse consumo de energia aqui ou tornar mais eficiente esse consumo aqui nos meios de transporte? Vejam aqui que houve um acréscimo, né, de 18 para 19, de 0,8%, que é
também medido aqui, ó, milhões de toneladas de equivalente petróleo, tá? Rafaela, ok. Passando adiante. Aqui é a variação. Então, esse gráfico aqui, esse material, ele traz a variação de onde aumentou e onde diminuiu o consumo de energia. Bom, diminuiu nas indústrias, né? Porque vivemos uma crise, certo? Então, aumentou serviços, transporte, agropecuária, setor energético. Tudo isso comparado com o PIB, ó. O PIB cresceu 1,1%. Tá? Então, tem aqui setores que consumiram mais energia, setores que consumiram menos energia, e alguns até que teve uma redução de um ano para o outro. Tá? Tudo comparado com o PIB. Aqui fala, ó, retração da indústria em decorrência da queda da atividade de segmentos. Tá? Aqui tem, nesse gráfico, o consumo de energia na indústria, certo? Ó, 58% renovável, tá? Temos aqui eletricidade, bagaço de cana, né? Consumo de energia dos transportes. Veja só, aumentou aqui o etanol em 11%, diminuiu a gasolina em 0,5%, aumentou o óleo diesel em 1,9%, aumentou o biodiesel em 9,4%. Tá? E aqui mostra a participação dos combustíveis renováveis nos transportes de 2010 a 2019. Como eu falei para vocês, não lembro se eu falei, mas nos anos 80 existia um programa que era chamado Pró-Álcool. Então, muitos carros dos anos 80, claro que hoje a gente quase não encontra nas ruas, mas muitos desses carros são movidos apenas a álcool, né, que a gente chama hoje de etanol, né, o etanol, que provém da cana-de-açúcar. Ou seja, nós poderíamos ter praticamente toda a nossa frota de veículos pequenos, de veículos de passeio, movidos a etanol, e aí nós teríamos, né, um considerável aumento aqui na participação dos combustíveis, das fontes renováveis nos transportes. Mas por que isso não é feito? É uma série de fatores. Nós temos também um limite para a produção de cana, para produzir, para transformar essa cana em etanol, e temos a concorrência também, por exemplo, por aquele usineiro que planta cana e produz a cana, da cana alguma coisa, muitas vezes é vantajoso ele fazer açúcar, produzir açúcar e não o etanol. Então, uma série de situações, de fatores que estão implícitas nessa situação. Tá? Nem sempre é vantajoso, se não tiver um programa nacional bem estabelecido, produzir da cana o combustível. Tá? Uma série de fatores que estão envolvidos. Veja aqui que o consumo, aqui ó, mostra que o álcool, o etanol hidratado, que é o que tem no posto de gasolina, aumentou 15,5% em decorrência da diminuição da gasolina. Isso pode ser, inclusive, influenciado pelos preços. Vamos dizer que, como a gasolina depende essencialmente do preço do petróleo, quanto mais aumenta o preço do petróleo, ainda mais que o dólar está alto, mais cara se torna a gasolina. Então, para algumas regiões do país, vale mais a pena abastecer álcool, porque ele se torna mais barato, dependendo da região. Tá? Outros gráficos. Ó, consumo residencial de energia. Veja bem, de 2010 a 2019, tá? A eletricidade vem aumentando todo ano, né? Claro, não é um aumento muito expressivo, mas vem aumentando.
se a gente fazer essa comparação com os anos 90 e 80, a gente vai ver que aumentou bastante o consumo de eletricidade pelas residências. E por que que isso ocorre? Ocorre porque hoje a gente utiliza mais aparelhos elétricos em casa, apesar de nós já termos trocado as lâmpadas incandescentes, que consumiam bastante energia, por lâmpadas mais econômicas. Tá? Então aqui a gente tem, ó, a eletricidade subiu, lenha diminuiu, o GLP diminuiu. E aqui temos, na sequência, diversos outros gráficos que vão exemplificar tudo isso que a gente está comentando. Tá? Esse material, então, eu deixei para que vocês baixem, porque ao longo da disciplina a gente pode voltar nele. Tá? Olha só que legal isso aqui, ó. Evolução da geração eólica. Tá? Então, aqui nós temos o G de giga, o W de watt e o H de hora. Então, gigawatts, né, ou gigawatt, tá? Gigawatt-hora. Então, aqui, ó, 2007 era praticamente insignificante a geração de energia eólica. Ao longo do tempo, né, devido a incentivos do governo, nós temos aqui um aumento expressivo da evolução da geração de energia eólica, tá? Inclusive pelos números aqui podemos perceber, né? Tudo aqui em gigawatts, né? Então, de 663 para 55 mil, quase 56 mil gigawatts hora, tá? Aqui a geração termoelétrica, né? Que depende, aí, no caso, da queima de um combustível para gerar eletricidade. Nós temos aqui Candiota, uma termoelétrica. Tá? Então, temos aqui a variação de 2018 para 2019 e a participação, né, de cada fonte na geração termoelétrica. Então, gás natural, biomassa, carvão e derivados, nuclear, derivados de petróleo. O gás natural é a principal fonte de energia para as termoelétricas. Então, uma termoelétrica vai queimar o gás natural para gerar eletricidade. Eu queimo combustível fóssil, eu queimo, né, eu consumo um combustível fóssil para gerar eletricidade. Tá? E aqui seguimos nesse material com diversos outros gráficos. Então, tudo que se trata do Brasil aqui está bem explicado aqui nesse material, tá? Balanço Energético Nacional. Bom, junto com este, eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, se mudou para vocês ou não, vocês conseguem enxergar agora um artigo, Matriz Energética Brasileira, ou não mudou para vocês? Pessoal? Beleza. Então, nesse artigo, que é de 2007, tá? Os autores fazem uma projeção da matriz, da matriz energética e do consumo de energia do Brasil ao longo do tempo, até 2030, tá? Então, por exemplo, ó, nesse gráfico aqui, tá? Nós temos aqui, ó, uma demanda total de energia, certo? E a taxa de crescimento na década, tá? De crescimento econômico. Vejam bem, nos anos 80, o Brasil viveu uma profunda crise. Então, o Brasil era um país até os anos 70, né, até o final dos anos 70, e mergulhou numa profunda crise. Percebo aqui ó, a taxa de crescimento ó, diminuindo. Na verdade, negativo, vamos falar assim. E depois de 90 para cá,
né, um crescimento e uma estabilidade. Então, temos aqui um crescimento de 90 a 2010 e aqui previsto uma estabilidade até 2030, tá? Mas a demanda total de energia segue crescendo, tá? Aqui nós temos uma fotografia, né, de 1970, 2000 e 2030, das matrizes, né? Percebam que em 70 nós temos aqui ainda uma quantidade expressiva de lenha e carvão vegetal na nossa matriz energética, 44%. Veja bem como o desenvolvimento econômico e a tecnologia foi transformando a matriz, né? Hoje a gente tem aqui 12% e a tendência em 2030 é de ser apenas 6%, tá? Porque, assim, tudo bem que lenha e carvão vegetal sejam fontes renováveis, mas são fontes também que poluem, certo? Então, o ideal é que a fonte seja renovável e que não polua, tá? Então, esse material também deixei disponível para vocês. Ó, esse arquivo foi produzido em 2007. Veja bem, para 2020, a previsão era de 44,5% das fontes na matriz energética brasileira renováveis. E a previsão se confirmou, né? Se a gente pegar aqueles gráficos que eu mostrei para vocês, realmente hoje nós temos cerca de 46% da matriz energética renovável, tá? E além desse material aqui que está disponível para vocês, tá bom? Que vai servir de pesquisa em algum momento, tá? Nós temos também algo que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte, deixa eu parar a apresentação aqui. Que eu vou apresentar outra coisa agora. Aqui. Muito bem. Aqui, vocês podem ver aqui, ó, EPE bem interativo, Balanço Energético Nacional Interativo, tá? O que é isso aqui? Isso aqui tem naquele site que eu indiquei para vocês, né, Empresa de Pesquisa Energética, que é um material que ele faz esse relatório de dados ao longo do tempo. Então, nós temos aqui, ó, de 1970 a 2020, tá? Não sei se está muito pequeno para vocês, mas aqui, ó, por exemplo, nós temos produção primária de energia. A produção primária, tá, de energia. Assim, não significa que seja o consumo, tá? É o que o país produz de energia ao longo do tempo. Então, percebam que em 1970, tá, essa linha verde aqui, ó, indica fontes renováveis. E essa linha marrom indica fontes não renováveis. Então, até aqui o início dos anos 2000, a nossa produção de energia basicamente vinha de fontes renováveis, tá? Não significa que o consumo também era de fontes renováveis. A gente pode dizer que a gente não tinha suficiência nas fontes não renováveis, tá? Então, a gente tinha um percentual bem grande aqui, ó, de fontes renováveis em comparação com as fontes não renováveis. A partir aqui de 99, 2000, isso se inverteu. Então, hoje, o Brasil consegue produzir mais energia de fontes não renováveis do que de fontes renováveis, tá? E aqui tem, ao longo do tempo, essas fontes. Então, percebam que houve aqui, a partir de 2000, um expressivo aumento na produção de petróleo,
né? A gente sabe que nós temos grandes reservas de petróleo, esse petróleo está sendo extraído, está sendo comercializado, então nós temos aqui um aumento expressivo dos anos 90 em diante da produção de petróleo, tá? Enquanto as outras, algumas oscilaram para mais, para menos. No caso aqui, que está em vermelho, que era a maior fonte, né, nos anos 70, lenha, ela diminuiu, tá, ao longo dos anos, certo? Ok? E aqui nós temos produção, oferta. Aqui, ó, nesse 1.2, nós temos, então, a oferta de energia no país, desde 70 até 2020, tá? Então, aqui, ó, em 74, aqui houve uma mudança, aqui os eixos se cruzaram, a oferta era maior de energia não renovável em comparação à energia não renovável, isso muda em 74, depois muda de novo aqui nos anos 80, muda de novo aqui no final dos anos 80, e a partir de então, a nossa oferta de energia, basicamente, desde 1990, ela é mais de fontes não renováveis do que de fontes renováveis, apesar de um crescimento constante das fontes renováveis ao longo do tempo, tá? E assim eu tenho todos os outros gráficos, ó, desde 70 até 2020. Bem interessante isso. Eu posso fazer um acompanhamento ano a ano, se for o caso, tá? Muito legal. Pessoal, esse bem interativo aqui, se vocês quiserem, é só digitar no Google, tá? Que ele vai indicar para vocês ali o caminho, tá bom? Mas é no mesmo site que eu já indiquei para vocês. É a Empresa de Pesquisa Energética, tá? Mudando aqui, então, para o nosso ambiente virtual, tá? Nós estamos, então, aqui... Não. Deixa eu ver... Aqui. Estamos aqui na semana 2. Todos enxergam direitinho? Pessoal, todos enxergam o nosso ambiente virtual? Beleza. Então, veja bem, o que eu coloquei, então, de atividades, tá? Eu quero que vocês baixem esses dois arquivos aqui, né? Tenham eles salvos, deem uma olhada em cada um deles, tá bom? Porque nós temos ainda mais 2 semanas pela frente, e nessas 2 semanas a gente pode retornar a esses arquivos, tá bom? Certo? E aí, na sequência, eu coloquei um vídeo para vocês assistirem, que vai ajudar a vocês a responderem a questão número 3, e uma outra atividade que é responder a questão número 4, tá? Então, são essas 2 atividades para essa semana, responder as 2 questões. Para responder a questão 3, é interessante que vocês assistam o vídeo, certo? E também levem em consideração tudo aquilo que a gente já falou, né, nessas 2 semanas, tá bom? E para responder a questão 4, a mesma coisa. Leve em consideração tudo aquilo que a gente já conversou e comentou nessas 2 semanas, tá? Primeira semana e segunda semana, ok? Essas 2 atividades, elas estão disponíveis até a próxima terça-feira, 23 horas e 59 minutos, tá? Então, até o dia 18, tá bom? Certo, gente? Dúvidas, perguntas? Tudo certo? Eu vou encerrar a gravação. Quando eu encerrar a gravação, vai gerar um arquivo de vídeo, tá? E aí esse arquivo eu vou postar para vocês, tá? Ainda hoje, tá bom? Então essa aula vai ficar gravada, está gravada e vai ficar disponível para vocês
ainda hoje. Só que demora um certo tempo, tá? Porque ele faz todo esse trabalho, ele salva o vídeo, depois eu tenho que baixar o vídeo, depois eu tenho que fazer o upload do vídeo, ok? Mas vai ficar disponível, certo? Bom, se não há nenhuma pergunta, se não há nenhuma outra questão que vocês queiram argumentar, falar, de minha parte, hoje é isso, tá? Ok? Eu gostaria que vocês avisassem os colegas que não estão presentes hoje, ou melhor, eu não sei se são apenas vocês, né? Estou aqui com 8 alunas, né? Deixa eu ver aqui se eu fiz a chamada direitinho. Acho que só a Vanice aqui que falta. Então, faltando mais alguém aqui, deixa eu ver. Quem é que chegou depois? A Rafaela. Então, 8 pessoas, 8 alunas presentes hoje. Tá? Encerrando a gravação.